Eu vou mostrar para vocês hoje a melhor maneira de você responder uma questão discursiva da prova da OAB com a própria prova da OAB. Eu estou aqui com o 37º exame e nada melhor do que você responder na vera, ou seja, utilizando uma prova que foi aplicada há pouco tempo atrás em outros examinandos, e eu vou deixar o link da descrição aqui para você, direto da FGV, para você poder ir lá no exame, no 40º, nos mais antigos. Eu te recomendo você sempre pegar os últimos, nem tanto, sabe? Porque a legislação muda, 2019, 2021, entra uma lei de improbidade, entra ali também uma nova lei de licitações, e aí vai assim, é melhor você mexer ali de 21 para cima, mas com ressalvas ali que está sempre atualizando, né? E para você poder fazer uma prova dessa, você vai precisar de uma CLT, tá? Você pode usar qualquer uma da sua confiança. A minha aqui, ó, é da Ariana Linhares. Ó, não ganho nada por divulgar ela, inclusive eu acho ela ótima, é excelente profissional, me ajudou demais. Eu fiz aula com ela em 2017 para passar na prova da OAB, e essa aqui que eu tenho é a edição de 2022, mas pode ser qualquer uma da sua confiança, tá bom? Se você gostar daquela do Leone Pereira, pode ser também. Se você tiver outra, da Riedel, da Juspodium, o que você achar melhor aí, tá? Então assim, ó, vou pegar aqui o exame, vou abrir aqui com vocês a questão, tá? Hoje a gente vai fazer a questão, depois a gente vai dedicar um pouquinho para fazer a peça prática profissional, mas eu separei hoje aqui para vocês pra gente fazer a questão, tá? Eu vou abrir aqui ó, na página da questão, e você já ouviu falar em estudo reverso? Provavelmente sim, né? Se você nunca ouviu falar sobre isso, saiba que não serve somente para provas objetivas. Isso aí vai te dar um macete neurológico. Nossa, Alexandre, que viagem é essa que você está falando? Cara, confia em mim. Aqui tem a questão 1 e você, antes de ler essa historinha aí, tu vai lá no negrito, na pergunta, direto na pergunta. Vamos lá? Ó, sem saber a historinha, vamos lá, ó, acompanha comigo. O fracionamento das férias, no caso apresentado, é válido? O que você consegue deduzir ou inferir? Que o tema férias está ali na questão. Ou seja, você já sabe de uma palavra-chave para você procurar aonde? Lá na tua CLT, lá no teu índice remissivo, férias. Você vai achar todos os dispositivos onde tem falando a respeito de férias, certo? Isso porque você nem leu a história. Mas você já está ciente, já está deixando o seu subconsciente, seu cérebro trabalhando com essa informação para você poder associar na hora de ler a questão, tá? E aqui, ó, letra B. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, então, provavelmente alguém entrou com uma reclamação trabalhista, alguém é o autor e você é o advogado do réu, do reclamado. Então, ó, só por causa desse trecho aqui, indique a preliminar que você suscitaria pelo fato de não haver liquidação e nem a indicação dos valores. Ou seja, estamos falando aqui de defesa, estamos falando de contestação, estamos falando aqui de preliminares dos 337 do Código de Processo Civil. Então, e também estamos analogicamente falando aqui em ausência de indicação dos valores, que está no 840 da CLT, no parágrafo 1º. Só de saber isso, sem saber a historinha, nossa, já lhe adianta demais, porque você saber das palavras-chave preliminares, férias, liquidação, indicação de valores, você vai lá no índice remissivo e vai lhe adiantar para você responder essa questão. E ó, esse vídeo aqui que a gente está gravando aqui, ó, tem menos de 4 minutos e a gente já está aí, ó, avançado, próximo para poder gabaritar a questão, tá? Então vamos lá, vamos para a historinha. Ó, Nelson era um técnico de produção da sociedade empresária Horta Saudável Limitada. Ele estava ganhando um valor correspondente a 3 salários mínimos. Desculpe. Nelson, ao completar 1 ano de trabalho, acertou com o empregador o aproveitamento das suas férias, 2018 e 2019, aquela competência, né? Em 3 períodos, ou seja, ele queria dividir as férias, né? Não gozar, não usufruir as férias 30 dias seguidos ali. Ele queria fazer 3 períodos de 10. Ficando acordado que a fruição desses períodos deveria ocorrer dentro do período concessivo, ou seja, ele adquiriu o período, quer usufruir e ele quer dividir dessa maneira aí. Então, beleza. O acerto foi feito, Nelson recebeu o terço das férias,
2 dias antes de aproveitar o primeiro período, de 10 dias. Em janeiro de 2020, depois que ele voltou do último período, né? Depois retornou do terceiro, Nelson foi dispensado. Pode? A princípio pode. Você chega de férias ali, vai ser demitido. Na verdade, você não é empregado público, nem servidor público que precisa ali de um PAD, de você ter estabilidade. Não, você pode ser mandado por qualquer motivo que seja. Então, assim, em regra, né, ali, não tendo nenhuma flagrante ilegalidade, pode. Foi dispensado sem justa causa, mas não recebeu suas verbas. Aí não pode, né? Aí pode ser dispensado? Pode, mas tem que receber, né? Então, por essa razão, ajuizou uma reclamação trabalhista pelo rito ordinário, requerendo o pagamento das verbas rescisórias devidas, aquelas respectivas. Tá passando um avião aí, ignora aí. Mas não apresentou os valores pretendidos. E aí? Fala aqui comigo se tem vício ou não tem vício. Comenta aqui nesse vídeo se você enxergou vício ou você não enxergou vício nessa história, certo? Então, diante da narrativa apresentada, nos termos da CLT, responda aquelas perguntas que numa primeira leitura você já identificou elementos que vão lhe ajudar a você tirar uma das melhores notas possíveis nessa matéria, que eu particularmente acho incrível. Feita essa primeira análise, o que a gente vai fazer agora? Você vai pegar a sua CLT e você vai tentar responder, tá? Tenta responder essa questão aí, mas eu vou responder aqui com você e deixar gravado para você consultar sempre que quiser, tá? E eu vou abrir também aqui o site do Planalto e eu também tomei o cuidado ali de tirar uma foto na vera mesmo ali, da página física mesmo, não só você entrar ali no site do Planalto online, porque na hora não vai ser online, para você ter o mais próximo possível ali do que vai ser, né? Quando você olhar no seu índice remissivo acerca ali de férias, você vai já saber todos os artigos. E dentre eles vai aparecer um muito importante, que é o 134. E eu vou colocar eles aqui na tela com vocês. 134. Por que eu falei para você pegar a CLT, aquela que tu usa, que está rabiscada de acordo com o edital? Porque você vai ter familiaridade, vai lhe ser familiar quando você manusear ela. Você já sabe onde é que está, você já passou por aquele artigo, você já leu isso, ele está no seu subconsciente. Tá entendendo? Então, assim, usa a CLT do treino. Não compra uma nova, não. Usa a do treino. E se você nunca treinou, tá na hora de treinar, meu filho. Senão você não vai ser advogado, não. Isso aí é só o mínimo, tá? Pra você passar nessa prova aí, o bicho papão mesmo é quando você tiver o cliente de verdade com essa situação aí. Você tem que arranjar grana pra ele, tá? Mas bora lá, 134. As férias vão ser concedidas por ato do empregador em um só período. Essa é a regra geral, tá? Nos 12 meses subsequentes ali. Terminou os 12 meses, é para pagar as férias, né? Vamos lá, parágrafo 1º do 134. Desde que haja concordância do empregado, então ele tem que concordar, tá? As férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos. Vamos voltar lá para a questão? Aqui, ele falou que queria dividir até 3 períodos, certo? É possível? A gente acabou de ver que é possível. O acerto foi observado, né? E Nelson recebeu integralmente. E aí aqui, onde tem um trecho aqui que é acertou com o empregador, Nelson ao completar. Então, quando foi o Nelson que tomou a iniciativa de acertar e ficar acordado, usufruir esses períodos desse jeito, então, em tese, né, está ali de acordo ali com o seu patrão. Então, assim, desde que haja concordância, ok, poderão ser até 3 períodos, sendo que eu, Alexandre, eu adoto palavras de adversidade negativa, eu costumo pintar ali de vermelhinho, de laranjado, né? E eu coloquei, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos. Então, você acaba de enxergar um vício, porque a questão falou que era 3 de 10, e não tem como fazer 3 de 10. E os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos. Então, se a gente supor que ele faz um de 14, o outro de 10 e o outro do restante, também vai ter vício. Por quê? Porque os outros não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada, certo? Então, se a gente voltar aqui para o corpo da questão... Aqui a pergunta é, o fracionamento das férias é válido? Você vai responder de bate pronto,
o fracionamento das verbas não é válido. Ou seja, o fracionamento das verbas é inválido. Não é válido o fracionamento das férias. Da maneira que tu construir, não importa. O importa é que você tem que falar que não é válido, porque ele não pode dividir daquela maneira. Quando ele fala justifique, o fracionamento das férias não é válido, porque o artigo 134, parágrafo 1º da CLT, prevê que os períodos concessivos podem sim ser divididos em até 3. No entanto, um deles não pode ser inferior a 14. Como o caso apresentado se trata de 10 dias cada, existe um vício que não pode ser convalidado, que não pode ser mantido. Então, essa é a justificativa. Eu acho que a gente gastou ali umas 4, 5 linhas ali. Se você fizer ali com um raciocínio, as ideias mais bonitinhas, a gente vai olhar aqui o gabarito já, tá? E vamos lá. Agora vamos para a letra B. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, indique a preliminar que você iria suscitar pelo fato de não ter liquidação e nem indicação dos valores. Quando você for fazer uma contestação, quando você for advogado do empregador, você vai fazer uma defesa, é importante você procurar caçar. Isso aí não é só para a prova da OAB não, tá? Se você for atuar no dia a dia como advogado, isso aí vai lhe ajudar demais. Você pode salvar a pele do seu cliente. Eu já consegui ganhar de um cliente que entraram lá com um processo errado, lá em Minas Gerais, a gente aqui é de Brasília, entendeu? E a gente extinguiu o processo sem resolver a questão, porque era incompetente o juízo, ele escolheu um juiz aleatório, uma cidade que não tem nada a ver, e aí, não é que ele não pode entrar de novo, ele pode repetir entrar de novo, mas dá uma preguiça, você tipo assim, perdeu, cancela, tem que escrever de novo, tem que distribuir de novo, tem que botar no lugar correto, se seu cliente te perguntar por que sumiu, por que desapareceu, por que agora é outro número, você vai ter certas dificuldades de explicar aquilo que você perdeu, assim, porque você não observou uma preliminar. Então, ó, fica ligado que essa aqui, ó, preliminar, se ele tá te falando a pergunta, se ele tá te falando a palavra-chave preliminar, tu já vai olhar no seu índice remissivo aonde é que estão as preliminares. E quando tu tiver um pouco mais de intimidade com o Código de Processo Civil, com a CLT, você vai ver que as preliminares estão previstas lá no 337 do Código de Processo Civil. E tem várias, né? Tem de valor da causa, tem ali da justiça gratuita. Você vai dar uma lida lá no 337, tá? Desculpe. E aí, ó, uma delas você vai alegar porque não teve liquidação e nem indicação dos valores. Para você que está fazendo direito do trabalho agora, que está se formando por agora, talvez isso seja comum. Na minha época, isso era uma mudança recente, tá? Porque em 2017 foi a data da reforma trabalhista, que impactou mais de 100 artigos da CLT. Não foi uma reforma estrutural ali daquele do código completo, não. Ele foi ali uma reforma significativa, tá? Só que naquela época era possível os advogados colocarem assim, a liquidar, ou seja, pedir horas extras, mas não dizia quanto é que eram as horas extras, colocava 3 pontinhos, colocava assim, aviso prévio, 3 pontinhos, saldo de salário, 3 pontinhos. Isso facilitava a vida do advogado, né? Porque ele não teria que trazer processos líquidos, petições iniciais contendo o valor já completo. E ele também nem é contabilista, né? Você tem que se focar no direito mesmo. Você sempre vai fazer, todo advogado vai fazer uma liquidação de sentença ali, vai apresentar um cálculo de cumprimento, sempre aproximado, entendeu? Ninguém assim, você pode ser contador e advogado, beleza, mas não grila com isso não, porque o juiz também é profissional do direito, tá? O juiz também é bacharel, passou no concurso sendo bacharel de direito, entendeu? Ele não sabe nada de cálculo, ele tem uma contadoria do juiz, ele pode ter familiaridade, intimidade, até gostar de exatas, mas achar que ele é o bambambam de cálculos, fica em paz, não é não. E nem um advogado, nem promotor, nem ninguém. Você vai fazer um cálculo ali, né? E aí, tem vício por não liquidar? Você tem que saber a diferença de liquidação para indicação dos valores. Então, se a gente abrir indicação dos valores e liquidação no teu índice remissivo, tu vai encontrar o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Eu
Vou compartilhar com vocês aqui na tela, que eu tirei uma fotinha aqui do meu código para ficar físico, para a gente não precisar olhar aqui no Planalto. Ó, vou rolar aqui esse aqui é o índice remissivo, tá? Ó, quando tu coloca ali, ó, férias, aí vai aparecer aqui, ó, uma súmula do TST que fala sobre as férias. Aí aqui, ó, o 840 que fala, ó, a reclamação pode ser escrita ou verbal. Aí o parágrafo primeiro, sendo escrita, ela deve conter, não é pode, ela tem que ter, é um requisito, tá? A designação do juízo, a qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos, que diga o dissídio, e deve ter o pedido. Esse pedido deve ser certo, determinado e com a indicação dos valores. E aí, tem que ter assinatura e tal. E aí, ó, a questão fala bem assim, ó. Ele ajuizou a ação trabalhista, pelo rito ordinário, requerendo o pagamento das verbas rescisórias devidas, mas não apresentou os valores. E a lei está falando que tem que ser, deve ser determinado, deve ser certo, determinado, indicando os valores. Então, você vai responder a questão. Na qualidade de advogado da empresa, da sociedade empresária Horta Saudável Limitada, iria suscitar ou arguir a preliminar de inépcia da inicial por falta de indicação dos valores. Eu também poderia colocar ali uma incorreção no valor da causa, colocar uma outra preliminar para você aumentar as suas chances de poder estar no gabarito. Caso você não acerte uma preliminar, você coloque outra que tem ligação com essa história. Colocar ali na inépcia da inicial, porque a petição é inepta, quer dizer que ela tem um defeito. E esse defeito pode ser sanável ou insanável, vai depender do nível do vício. Então, assim, quando ela não tem isso, a CLT prevê expressamente que deve ser extinto sem resolução do mérito, quando a petição é inepta. Isso também está previsto no 319 do Código de Processo Civil. Então, você vai responder a pergunta. Na qualidade de advogado da sociedade empresária Horta Saudável Limitada, iria indicar em sede de defesa a preliminar de inépcia da inicial e incorreção no valor da causa, uma vez que a petição inicial ou a reclamação trabalhista trazida pelo empregado Nelson não teve a liquidação e a indicação dos valores. E para você saber, não é a mesma coisa, tá? Liquidação, o que significa uma sentença líquida? A sentença líquida é aquela que já tem o valor claro, ela já está ali com todos os elementos necessários que você precisa saber. Resumindo, transformar direito em dinheiro. É simples assim. Uma sentença, vou te dar um exemplo de uma sentença ilíquida, uma sentença que ela não traz valor. Julgo procedente para reconhecer as horas extras. E quanto é que é? Qual é o valor dessas horas extras? O juiz escreveu isso, escreveu? Ele não julgou favorável? E quanto é que é? O juiz não falou, ela é líquida. Agora, quando o juiz fala, julgo procedente os pedidos da reclamação trabalhista para reconhecer o aviso prévio no valor de 1.412, um salário mínimo. O juiz acabou de trazer um comando, uma decisão líquida, onde é possível você saber o valor. Então, a diferença deles é isso. E a liquidação, você vai deixar lá para a fase de cumprimento de sentença, onde você vai liquidar, a parte contrária vai impugnar, vocês vão estar discutindo questões de cálculo. Aí, presta atenção comigo que o 840, ele fala indicação do valor. Tu achou aí a palavra ilíquida ou líquida? Não, tem que ser líquida. Tá escrito isso aí? Não tá escrito isso aí. Então não inventa, moço. Não inventa. Então a petição tem que indicar o valor. Você pode estar errado? Claro que pode. Você não é especialista, mas tem que trazer um valor. O fato dele não ter trazido um valor é um vício que você vai falar, né, nos termos do 840, parágrafo 1º da CLT, não é possível, combinado ali com 337 do Código de Processo Civil ou qualquer outro artigo relacionado a esse tema que você achar no índice remissivo.
tá? E agora, vamos pegar aqui o gabarito que eu separei para vocês. Aqui tem a questão e as perguntas. Desculpe. Aqui, ó, gabarito, comentário. Ó, os dois estão aqui, ó, em 2 linhas você responde as 2 questões. Igual eu fiz as questões aqui conversando com vocês, ó. O fracionamento realizado é inválido porque a CLT determina que no caso de férias, que vão ser aproveitadas em 3 períodos, um deles não pode ser menos que 14 dias, conforme o 134 primeiro da CLT. Olha só, você mencionar aqui, ó, como é que é a distribuição dos pontos. Você mencionar que é inválido porque um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias, você nem precisa explicar que ele deu só 10, que o examinador já iria lhe validar 0,55 pontos. E quando você indicasse o artigo, você ganha mais 10, você gabaritar a questão. E a gente fez a questão aqui em menos de 10 minutos. E aí, ó, inépcia da inicial. Se você nem precisa mencionar a palavra-chave preliminar. Você vê que o próprio gabarito que a banca trouxe, ó, em defesa dos interesses da sociedade, deve ser suscitada a inépcia do pedido, já que não foi indicado o valor, não atendendo o comando do 840, parágrafo 1º ou 3º da CLT. E ele ainda diz, ou ainda o 330 do CPC. Ou seja, ou se você não mencionar o 840 e mencionar só lá o Código de Processo Civil, ele vai considerar também. Se você colocar só a palavra inépcia, ele também vai considerar. Então, a garganta tá ruim aqui esses dias. Essa foi uma das melhores maneiras de você responder uma questão e você gastar ali em torno de 10 a 15 minutos para você raciocinar juridicamente. Como eu estou te explicando aqui, eu estou levando um pouco mais de tempo, estou te mostrando tela, essas coisas todas. E isso faz que fique um pouco mais demorado. Mas na Vera, você vai fazer isso aqui rapidão, ganhando tempo. Você tem que ganhar tempo, porque a peça vai lhe tomar muito tempo e tu não pode fazer a peça no desespero, não. Se você gostou desse conteúdo, dê seu curtir aqui, compartilhe esse canal aqui para que a gente possa alcançar pessoas aí que não tem condições de comprar um curso da OAB, mas aqui nunca teve contato com a peça, não sabe nem como é que não sabe nem como é que responde, como é que procura. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Ó, aqui é o Alexandre, sou advogado previdenciário, trabalho também com direito do trabalho, essas áreas são interligadas e eu tô aqui para a gente poder gabaritar essas questões da segunda fase e lhe ajudar também ali no direcionamento da OAB, dos estudos e para que a gente possa conquistar a vermelhinha juntos. Valeu? Um grande abraço, até a próxima!